Ainda bem que a Marina esteve aqui, trazer uma palavra para as mães, porque eu seria incapaz de trazer uma palavra para as mães pelo simples fato de jamais poder saber que sentimento é esse. Eu vejo o que acontece lá em casa, eu vejo as coisas que a minha mãe fazia comigo, mas o sentimento eu jamais vou entender. Eu agradeço muito a Deus pela vida das mães aqui e peço que Ele sempre tenha esse cuidado de evidenciar o seu amor por nós através da vida de cada uma das mulheres aqui que são mães. Obrigado, Senhor. Alô, som. Hebreus 11, 1. O que diz? Ora, a fé é a firme certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A gente tem estudado o livro de Hebreus para tratar de alguns personagens que, ao longo da sua trajetória com Cristo, demonstraram a fé que nós queremos ter, a fé que o Senhor espera que tenhamos. Na divisão das aulas, cada um dos professores, recebeu ou escolheu algum personagem para dar aula, e eu não escolhi, mas fiquei muito feliz com as escolhas que foram feitas para mim. E hoje, pelo nosso cronograma inicial, nós estudaríamos Baraque. Eu pedi permissão para o Marcos para que eu pudesse estudar um outro personagem hoje com vocês, que é Davi. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Eu estou sem o controle. 1 Samuel 16. Os microfones estão aí. Eu vou pedir para os irmãos. Os irmãos pegarem os microfones para vocês me ajudarem na aula aqui. Eu queria pedir para vocês, para o seu Antônio, está com o microfone desse lado aqui, seu Antônio, lê para mim a pergunta que é feita em 1 Samuel 16, 11. É a primeira parte do versículo. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Essa daí. Essa pergunta. A gente já vai continuar lendo, mas essa pergunta que Samuel faz para Jessé sempre falou muito alto ao meu coração, e eu confesso para vocês que, preparando a aula, eu poderia parar nessa pergunta e dizer série de argumentos que o Senhor coloca no meu coração a respeito dessa pergunta. Jessé, acabaram-se seus filhos? Mas eu fui instruído, eu tive professores, né, que disseram para mim, você nunca dá o seu argumento antes de ler o texto. Então, eu queria convidar vocês a acompanharem comigo a leitura que está em 1 Samuel 16. Nós vamos ler desde o verso 1 até o verso 13. Tá bom? Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e disse: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te designar. Fez, pois, Samuel como dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Reparem que, neste trecho aqui, Samuel diz a Jessé: eu estou aqui por um propósito. Ele declara: o Senhor não escolheu nenhum desses 7 filhos. O que me faz ter a certeza de que Jessé sabia o propósito da visita de Samuel ali. Continuando. Perguntando Samuel a Jessé: acabaram-se seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois é ele. Este é ele. Tomou Samuel um chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora vem meu argumento. Jessé sabia o propósito daquele homem ali. Samuel estava ali para ungir uma pessoa. Ungia-se apenas profetas, sacerdotes e reis. Davi não seria sacerdote, por uma questão de linhagem. Davi poderia ser profeta, Davi poderia ser rei. Em ambos os casos, Samuel estava ali para dar uma posição especial na tribo de Israel para Davi. Isso é claro. E o seu pai, sabendo do propósito de Jessé, fala: vou passar meus filhos aqui, um deles vai ocupar a posição especial. E chega no verso 11, passaram todos os filhos, belos, altos, fortes, e o Senhor dizia: estes eu rejeitei. Acabaram-se seus filhos, Jessé? Samuel sabia porque estava ali, e isso é uma interpretação livre minha. Samuel teve a dúvida: será que o Senhor me mandou para o lugar certo? Será que dessa vez vai falhar o plano de Deus? Acabaram-se seus filhos? Não é possível que um Deus criador tenha errado, Jessé. Ele me mandou aqui para um propósito. E
Ele rejeitou todos. E Jessé, também uma interpretação livre minha. Olha, eu fiz passar na sua frente aqui os que eu achei que eram dignos, né? Os que eu achei que eram aptos. Sobrou um. Mas é aquele que você quer? Ele está apacentando ovelha, tão moço. É esse. Traz ele. Dá uma olhadinha para mim em 1 Samuel 9:17. E quem tiver com o microfone, pode ser o Ferreira. Lê para mim, 1 Samuel 9:17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Samuel tinha experiência com aquilo. Samuel não era a primeira vez que estava indo ungir um rei. Dá uma olhada no verso 9, Ferreira, por favor. É o 9:9. A gente leu o 9:17, dá uma olhada no 9:9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter como vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Eu estou procurando um outro texto aqui, peraí, que fala que Samuel era belo. Que Saul era belo. 9:2, isso. Desculpe. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, Samuel esperava de novo. O Senhor me fez ungir um rei. E esse rei era belo, mas passaram todos belos filhos e não eram nenhum desses. Isaías 55, 8. E outra pessoa abre para mim em Jeremias 29, 11. Isaías 55, 8. E Jeremias 29, 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Jeremias 29, 11. E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jessé, Samuel, vocês acham que sabem escolher, né? Vocês acham que sabem o que é melhor para mim, o que eu escolho. Mas o Deus Criador do Universo, Ele sabe que os pensamentos que Ele tem não são iguais aos pensamentos dos homens. E Ele sabe que tudo que Ele traz é pensamento, tudo que Ele pensa para Israel é pensamento de bem e não de mal. É isso que está escrito? Olha lá em Jeremias 29. Meus pensamentos são de paz. Por que não é um pensamento de bem? E um pensamento de paz? Porque sempre o Senhor coloca o homem para participar da sua obra.
Vamos ver como é que foi a obra de Davi, para ver se foi de bem ou se foi de paz. O bem, o Senhor já disse, não há um que faça. Mas os pensamentos do Senhor são de paz. Verso 7 de 1 Samuel 16 diz que o homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. É isso que Jessé e Samuel tinham dificuldade de ver, e é isso que eu e você temos dificuldade de ver. É muito fácil olhar quem está bem vestido, quem é forte, quem é saudável. Quão difícil é para nós olhar para dentro de nós mesmos e do nosso irmão e enxergar o coração. E o Senhor faz isso. Graças a Deus que tantos e tantos servos de Deus puderam ser levantados para fazer a obra do Senhor. Gagos, cegos, pessoas com deficiências físicas. Graças a Deus, porque a gente olha a obra desses irmãos e vê o quanto eles foram grandiosos e que eu, você e muitas outras pessoas não teriam escolhido. Por não os achar apto, por não os achar vistoso. Mas eu me recordo agora de alguns vídeos que eu vi de um irmão, não sei se ele era mexicano, boliviano, nasceu sem os braços. E louvava ao Senhor tocando violão com os pés. Com uma destreza, com uma maestria. Você lembra o nome dele, Rô? Mas você sabe de quem eu estou falando, né? Glórias a Deus. Porque o Senhor foi lá no coração daquele homem e disse, você me serve. Por isso que eu te amo. Para onde você está olhando? Eu e você temos que olhar para o mesmo lugar que Deus olha, para o coração. Porque no exterior não vai servir para nada. Irmãos, desde aquele dia, o Espírito do Senhor esteve com Davi. E a gente vai ver ao longo da história que isso jamais mudou. Quando Davi tinha entre 17 e 20 anos, ele foi ungido rei de Israel. Mas ele não assumiu o trono. Mas já tinha sido ungido. E ele sabia disso, seu pai sabia disso, Samuel sabia disso. Vamos dar uma olhadinha lá? Um pouquinho para frente? Aí em 1 Samuel mesmo? Dos versos 14 ao 23. Eu vou selecionar alguns textos aqui para a gente poder meditar. 1 Samuel 14, 16, de 14 a 23. Mas dá uma olhada aqui, 18 até o 20. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras de boa aparência, e o Senhor é com ele.
Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão e odre de vinho, um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-lhe a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. O rei era Saul. E Davi já tinha sido ungido rei. Para que ele foi chamado ali? Para servir. Seria de se achar normal para um jovem de 20 anos, no máximo, que ao assumir uma posição ou ser prometido uma posição, se ensoberbeça pela posição que assumiu. E Davi é chamado para servir. O que ele faz? Serve. Queria que vocês abrissem comigo em 1 Samuel 13, 14. O que está escrito lá? Quem tiver com o microfone pode ler. 1 Samuel 13, 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quem tem outra versão aí? Lê para mim a outra versão. A Celinha leu, achou um homem que lhe agrada. Qual que é a outra versão aí que vocês têm? Um homem segundo o coração de Deus, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor, é isso? Esse daí. Um homem segundo o coração de Deus. E isso é tão verdade, essa tradução, que lá em Atos 13, 22... Vou abrir lá. Atos 13, 22. É um discurso de Paulo. Atos 13, 22. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Paulo diz assim, vou ler do 20 ao 22. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, a qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que é ter um coração? O que é ser um homem segundo o coração de Deus? O que é ser uma mulher segundo o coração de Deus? Se não ter a humildade de servir. Ele já tinha sido ungido rei. E eu e você fomos ungidos o quê? Para escolhermos não servir. Eu quero ter um coração. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho esse firme propósito. Mas se eu não for humilde para servir, eu não vou estar indo de acordo com o primeiro ensinamento que eu encontro em Davi, que foi o único chamado segundo o coração de Deus, não teve outro. Se eu não sou humilde, como é que eu posso ser um homem segundo o coração de Deus? 1 Samuel 17, a gente conta para os nossos filhos, né?
Vamos ver o verso 45. Primeira Samuel 17, verso 45. Deixa eu contextualizar aqui para vocês. Davi já tinha sido ungido rei. Enquanto seus irmãos estavam em guerra, ele apacentava as ovelhas do seu pai, servindo ao seu pai. E seu pai dá uma ordem para ele: vá levar mantimentos a seus irmãos e me traga notícia. Ele vai e encontra o povo sendo afrontado por um filisteu, por um ímpio. E ele pergunta: vocês vão deixar? Vocês vão deixar esse pecador falar assim do nosso Deus? Todos os homens temiam aquele. Davi foi falar com Saul e disse: eu sei que vocês têm medo, mas fica tranquilo, eu vou lutar com ele. Tentaram pôr uma armadura em Davi, mas ele não suportou o peso. Se despiu da armadura, foi até um riacho, escolheu 5 pedras e foi ter com o seu oponente. E aí, o verso 43 diz assim, 1 Samuel 17, 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o seu filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra. E ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e matou-a, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. A minha filha, quando eu estava contando essa história para eles, ela já conhece, ela falou assim: papai, não fala a parte do... Para não assustar meu filho. Coragem. Um homem segundo o coração de Deus, precisa ter coragem. Coragem para enfrentar um gigante? Talvez. Talvez. Abra lá em 1 Samuel 22. Deixa eu achar o versículo aqui. Acho que... Primeira Samuel 22. 3. 1 Samuel 22, 3.
Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Essa é a coragem. Para enfrentar um gigante, pode ser. Para encarar um desafio de um emprego novo, de um ministério novo, ou da falta de um emprego e de um ministério, pode ser. Coragem para enfrentar um mal, uma doença. Coragem para enfrentar um abandono, pode ser. Mas a maior coragem de todas, é dizer: Senhor, está aqui minha vida. Faz o que o Senhor quiser. Fica aqui meu pai e minha mãe, até que eu saiba o que Deus quer fazer da minha vida. Que coragem. Que coragem. Porque eu olho para os meus planos, eu olho para o meu emprego, para a minha família, e eu quero ter algum controle sobre isso. Eu, Marcelo, como humano, me falta coragem para falar para Deus: o Senhor faz o que quiser de mim. Para ser um homem segundo o coração de Deus, eu preciso ter coragem. Coragem de entregar a sua vida na mão dele e deixar ele fazer o que ele quiser. Imagina, amanhã fala assim: então vai ser missionário. Lá no meio dos muçulmanos. Vamos continuar, gente? 2 Samuel 7. Segunda Samuel 7. Nós temos um trecho grande aí que fala a respeito de uma conversa que Deus, o próprio Deus, tem com Davi. E ele vai firmar uma aliança com Davi. Lê para mim o verso 12. Segunda Samuel 7:12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. É a primeira vez que o Senhor diz a Davi: eu vou levantar um descendente seu. É a promessa que Davi teria semente. E mais, a promessa de que essa semente seria especial. Vê lá o verso 13. 2 Samuel 7:13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Esse seu descendente vai edificar uma casa em meu nome e vai reinar para sempre. De quem fala? Nosso Senhor Jesus. Alguém lê para mim? Agora é bastante, hein? 2 Samuel 7, de 18 a 29. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu me conheces bem, a teu servo, ó Senhor Deus.
Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, estabeleceste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Amém. Um homem segundo o coração de Deus, ele reconhece a grandeza de Deus e reconhece a sua pequenez. Quando fala: quem sou eu, Senhor? Para o Senhor falar assim de mim e para o Senhor me revelar coisas futuras. Quem sou eu? Tu és grande, maravilhoso, tu és o Todo-Poderoso, e o Senhor quer ter comigo. O Senhor se achega a mim. O homem segundo o coração de Deus reconhece o quão grande é Deus e o quão milagroso é o fato dele querer se rebaixar, se inclinar para ouvir pecadores, para ter relacionamento com pecadores. E é por isso, porque o Senhor é tão grande, que eu te faço uma oração. Um homem segundo o coração de Deus ora. E quando eu digo homem, eu não excluo minhas irmãs aqui. Homens e mulheres segundo o coração de Deus oram. Não há outro jeito de ter relacionamento com Deus, irmãos. Davi orava. O reino eterno do descendente de Davi é confirmado em diversos textos da Bíblia. Se você quiser dar uma olhada lá em Ezequiel 37, está lá. O Senhor estabeleceu essa aliança com Davi para sempre. E lá em Atos, acho que não é Atos, não. Acho que não é Atos, não. Lá em... É Jesus falando. Eu vou achar o texto, a gente já fala disso. Em 2 Samuel, dos capítulos 8 aos capítulos 10, vocês vão ver a vida plena de Davi com Deus. Guerreando, vencendo, glorificando o nome de Deus. Mas um homem segundo o coração de Deus tem mais do que vitórias para nos ensinar. 2 Samuel 11.
2 Samuel 11. Este homem tem mais do que nos ensinar, irmãos. Mais do que vitórias. Alguém lê, por favor, 2 Samuel 11, de 1 a 4. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que estava lavando, e esta mulher muito formosa. E Davi mandou tomar as informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Uriás e o Eteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou para sua casa. Deuteronômio 5, verso 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pecado tem nome. Davi cobiçou a mulher de Urias. E esse foi o primeiro pecado de Davi, que deu origem a uma série. O próximo, ele adulterou. E o engraçado, não tem nada de engraçado nisso, é que Davi cobiçou e adulterou, fazendo 2 pecados. Quando Jesus vai falar da lei, lá na frente, ele diz: qualquer um que olhar para sua irmã com malícia, já adulterou. Tem muitas pessoas que falam que nós temos um evangelho da graça, que é fácil viver na graça. Mas Davi podia ter cometido o pecado da cobiça e não ter adulterado. Eu e você não temos como. Porque foi isso que Jesus instituiu. Se você olha para sua irmã, se eu olho para minha irmã, ou se alguma irmã olha para algum irmão com uma atitude de malícia, já cometeu os 2 pecados, o da cobiça e do adultério. Onde que é fácil viver no evangelho? Davi teve a oportunidade de parar no primeiro, e ele não parou. Levítico 26. Versos 14, 15 e 17. Quem achou, por favor? Levítico 26, versos 14, 15 e 17. (14, 15 e 17). Mas se não me ouvires e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então vos farei isto: porei sobre vós terror e a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis
debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros. Sereis feridos diante dos vossos inimigos, os que vos obedeceram a senhoraceão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim isto não me ouvirdes, tornarei a castigar 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Irmãos, pecado tem consequência. E Davi sabia disso. Agora, voltando lá para 2 Samuel, se a gente prestar atenção, Davi não tinha uma vida com Deus. Davi não tinha o Espírito de Deus se apossando dele. E caiu. Diz o texto que em uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo palácio. O povo estava em guerra. Davi não foi para a guerra. Cabeça vazia. Passeando pelo palácio. Seus homens lutando na guerra. E Davi com a cabeça longe do propósito que Deus havia dado para ele, de conduzir a sua nação. Quer uma receita boa para cair? Anda por aí. Anda por aí sem se preocupar. Viva a vida. Ah, mas Deus está comigo, eu posso ir para qualquer lugar, eu posso fazer o que eu quiser. Irmãos, o seu coração e a sua mente têm que estar ocupadas das coisas celestiais. Porque senão, eu e você vamos cair. Bem, Davi caiu. E depois que ele comete o pecado, ele descobre que a mulher estava grávida. Ao invés de ele tentar se jogar aos pés de Cristo, aos pés de Deus, ele tenta dar um jeitinho. Manda chamar o seu marido da guerra para que ele pudesse se deitar com a sua esposa e parecer que o filho era dele. O homem vem e se recusa. Por quê? Meus irmãos estão na guerra. Diferente de Davi. Você acha que eu tenho condições de me deitar com minha esposa sabendo que tem homens morrendo? A minha cabeça não está vazia, Davi. Que outro jeito dá? Vou deixar essa mulher viúva e casar com ela. Olha como o pecado, irmãos, quando entra na nossa vida, vai nos fazendo passar de uma condição de íntimos de Deus a loucos. Davi mandou matar Urias. Isso está lá registrado. Se vocês quiserem ler depois, em 2 Samuel 11, de 9 a 13, Urias se recusa a deitar com a sua esposa. Dos versos 14 a 25, Davi manda matar Urias. Coloca ele na frente da guerra e manda ele. Sabe qual é o nome disso? A gente falou que pecado tem nome, né? Homicídio. Cobiçou, adulterou, mentiu, matou. Como um homem que estava tão próximo de Deus consegue uma queda tão repentina? Ele escreveu isso. Vamos lá, irmãos. Continuando. Até que, 2 Samuel 12, de 1 a 14, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe:
Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O salário do pecado é a morte. Davi sabia disso. Mas como é fácil olhar para o outro. Como é difícil olhar para mim, né? E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Quantas vezes? 4 vezes. Continuar lendo a história de Davi para a gente ver o que vai acontecer com esse número 4 aí. Então disse Natã a Davi: é você, Davi. O homem que deve ser morto e o homem que deve restituir 4 vezes é você. Qual a reação de Davi? Verso 8. Deite a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. O Senhor falando a Davi: se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, Davi. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, e a tua própria vista as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel. Então disse Davi a Natã: pequei. Pequei contra o Senhor. Vamos voltar em 1 Samuel 15. Primeira Samuel 15. Verso 30. Saul havia pecado. Não foi a semelhança do pecado de Davi, mas pecado é pecado. Samuel foi repreendê-lo. E olha o que Saul disse. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Samuel, tudo bem, você está me repreendendo, mas eu sou o rei. Honra-me perante os anciãos, para que eles não saibam do meu pecado. Depois eu dou um jeito. A atitude de Davi foi outra. Diante do seu pecado, diante da sua queda, Davi estende as mãos a Deus e fala: me levanta. Me levanta. Eu não preciso ser honrado. Eu não preciso que ninguém
tenha compaixão, e não preciso que fique meu pecado oculto de ninguém, mas eu preciso de você. Eu preciso de ti, Jesus. Me levanta. O que Natan fala? O que Natan fala para Davi? O Senhor perdoou. Olha o tamanho da graça de Deus. Olha o tamanho da obra de Cristo na minha vida e na sua. Não importa o que você faça. E olha o tamanho das coisas que Davi fez. Olha a gravidade das coisas que Davi fez. Um homem segundo o coração de Deus confessa tudo nominalmente. E a reação de Deus é imediata. O Senhor te perdoou, você não vai morrer. Porque aquele que está em mim, nova criatura é. Não entre em juízo. Estava morto. Davi falou que o homem que fez isso devia ser morto, né? Estava morto. Mas por mim, passou da morte para a vida. Irmãos, por falta de tempo, a gente não vai ler. Mas tem uma coisa muito séria na história de Davi. O Senhor o perdoou. O Senhor o perdoou. Porém, o perdão de Deus não significa que você não vá colher as consequências do seu pecado. 1 Samuel 13, de 7 a 14, nós não vamos ler. Há um incesto dentro da casa. O Senhor não falou que dentro da casa de Davi aconteceriam desgraças? Amon força Tamar a ter relações com ele. 2 Samuel 13. Eu falei primeira? Desculpe. 2 Samuel 13. Dos versos 20 ao 22. Absalão impede Tamar de falar, mas Absalão guarda dentro de si a vingança. Dos versos 23 ao 29, Absalão simplesmente mata seu irmão. Quantas vezes o homem tinha que restituir? 4. O bebê de Betsaba morre. Isso está lá em 2 Samuel 12, de 15 a 25. Era um filho de Davi. Agora morre Amon. 2. Absalão se revolta contra seu pai. E os dois lutam, pai contra filho. Davi coloca em guerra seu filho. Absalão morre. 3. Se você for lá em 2 Reis, em 1 Reis. 1 Reis 2, de 13 a 25. Novamente, 2 irmãos. Salomão e Adonias. Salomão mata Adonias. 4. Sim. Sim. Foram 4 filhos perdidos. Assim como ele mesmo predito. E o Senhor falou, a espada agora está na sua casa. Por conta do seu pecado. O que um homem segundo o coração de Deus nos ensina. Queria que vocês lessem comigo 2 textos.
Salmo 25, 11. E Salmo 41, 4. Quem achou pode ler. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. E Salmo 41, 4. Quem achou? Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. E eu vou convidar vocês, irmãos, a ler comigo o Salmo 51. Um homem segundo o coração de Deus não está imune a falhas e a queda. Um homem segundo o coração de Deus, ele sabe como reagir diante delas. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria de Jesus. E sustenta-me com um espírito voluntário. Então, após ser purificado, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas em holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar, e oferecerão novilhos. Irmãos, falar sobre Davi é um tema riquíssimo. E existiam ainda muitas outras coisas a falar que estavam anotadas aqui. Mas eu creio que o Senhor reservou o que foi dito hoje. E em próximas oportunidades, talvez a gente fale mais sobre Davi, que nos mostra que ter fé é ser um homem segundo o coração de Deus. Ser humilde é ser um homem segundo o coração de Deus. Ser corajoso é um homem segundo o coração de Deus. Mas nos mostra que, além de render graças a Deus, um homem segundo o coração de Deus é um homem que prefere experimentar o perdão de Deus e enfrentar as consequências dos seus pecados do que escondê-los embaixo do tapete.
Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Senhor Jesus,